Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, nem no claro nem no escuro, tô no lusco-fusco hoje. Eita! Episódio de hoje, Noites Brancas. De Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski. Fala o nome completo da pessoa. O nome completo dele é esse mesmo? É esse mesmo, mas tem mais coisa. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Foi escritor, jornalista, tradutor e pensador russo, nascido em 1821 e falecido em 1881. Ele era formado em engenharia, mas se dedicou às atividades políticas, ao ensino, foi editor de revistas, mas se destacou mesmo, na verdade, onde a gente conhece mesmo, na literatura. Ele foi um dos pioneiros do que a gente chama hoje em dia de romances psicológicos e romances filosóficos. O Dostô nasceu numa família de baixa condição financeira, ao contrário de figurões literários como Tolstói e Turgenev, mas não chegava a ser uma família pobre, era meio lá, meio cá. Em 1845, publicou o livro Gente Pobre, que foi considerada a primeira tentativa de literatura realista na Rússia. Várias outras obras se seguiram, passando por contos, novelas, romances e ensaios. Depois de ele se formar, ele começou a frequentar círculos literários e filosóficos que algumas vezes abrigavam reuniões de revolucionários radicais. E aí o Dostô foi preso, claro, mandado para a fortaleza de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo, e alguns instantes antes de ser executado em praça pública, chegou uma ordem do czar mudando a pena para prisão com trabalhos forçados. É aquela descida do suor que Escorrendo lentamente. Escorrendo lentamente, de repente para. Por quê? Aham. Porque ele foi salvo. Mas foi encaminhado para trabalhos forçados na Sibéria. Daí para frente o Dostô começou a ver a vida com outros olhos, claro, não é mesmo? Quase Sim, foi. A vida passou pelos seus olhos e ele voltou, não é mesmo? E na Sibéria ele teve um bom tempo para pensar a sua conduta, pensar a sua vida, e alguns anos depois ele voltou para a vida de liberdade como um homem transformado em sua religião, transformado em sua moral e transformado em suas convicções políticas. E o que isso muda para Dostoiévski? Muda tudo, toda a sua produção literária, sua conduta, o seu ponto de vista sobre a nobreza, sobre as relações sociais, sobre as classes sociais na Rússia. Mas se a gente for entrar nesse tipo de assunto aqui, vale um episódio só para a vida do Dostoiévski. Como vários autores russos merecem um episódio só para a vida deles, né? Exatamente. Então, se você, ouvinte, gostaria de alguns episódios biográficos, manda o teu comentário, deixa aí anotado em algum lugar das nossas redes, no nosso site, manda uma mensagem. No YouTube mesmo, sabendo. Estamos no YouTube, então se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, a gente sempre coloca os podcasts lá também e dá para conversar, facilita o contato. Instagram, também estamos no Instagram como Caractere Books, porque é o nosso site, então fica aí a recomendação. Caso você tenha essa sugestão, você acha que é uma coisa interessante de fazer, avisa pra gente. A primeira obra publicada depois da prisão foi Recordações da Casa dos Mortos, que eu, inclusive, já quero ler para ontem, e que foi considerado pelo Tolstói como o melhor livro russo da literatura moderna. Se o Tolstói está falando, quem sou eu para desfalar, né? Depois de perder a esposa, o Dostô apagou o perfil das redes sociais e saiu dos círculos políticos e literários para conseguir escrever com mais calma, mas o vício em jogo e as dívidas que ele tinha perturbaram essa tranquilidade. Não adiantou fugir das redes, né? Não adiantou apagar o Facebook. Não. Ainda assim, esse isolamento social relativo dele rendeu obras como Crime e Castigo, O Idiota e Os Demônios. Pra você que tá pensando em tirar as redes sociais, quem sabe você não é um novo Dostoiévski que tá aí pronto para escrever vários romances. Não é mesmo? Mais pra frente, entre 1878 e 1879, ele escreveu e publicou a sua obra mais famosa, Os Irmãos Karamazov. Ele acabou morrendo em 1881 e uma multidão de 30 mil pessoas acompanhou o cortejo fúnebre. Imaginem isso para um escritor. É isso que nós temos para Dostoiévski. Tem muito mais coisa da vida dele que a gente poderia mencionar aqui, mas a gente fez um recorte. Uhum.
porque não cabe tudo neste episódio, não é mesmo? Precisamos falar sobre esse conto. Só a vida dele, preso na Sibéria, e as experiências que ele Já teve, seria vale um capítulo, é. um episódio nosso aqui. Mas nós vamos então falar do conto Noites Brancas, que é uma publicação da Editora 34, com tradução de Nivaldo dos Santos. A publicação desse conto foi realizada, né, foi feita em 1848. Antes da prisão do Dostô. Ou seja, traz uma visão romântica, traz um romantismo, né? Porque estamos muito românticos hoje neste podcast. Então traz aquela coisa assim, a gente já vai explicar para vocês. A gente tem uma história que se passa em 4 noites. São as 4 noites brancas. O que são essas noites brancas, Sr. Glênio? Essas noites brancas são um fenômeno que acontece em locais de latitudes mais altas, lembremos aí das nossas aulas de geografia. Ixi. E é o período em que o sol se põe, mas não afunda muito no horizonte. Então as noites... Ficou preso? Ficou preso. As noites ficam claras e o ambiente fica naquele lusco-fusco até o próximo nascer do sol. É o que acontece de uma forma mais extrema no que a gente viu no livro Noite Polar. Exatamente. Que mais perto dos polos passa 6 meses praticamente sem anoitecer e outros 6 meses sem luz do sol. Nesse intermediário de latitude onde fica São Petersburgo, na época do verão, a noite não fica totalmente escura. O sol baixa um pouco do horizonte, passa, mas ainda tem aquela luminosidade indireta e daqui a pouco o sol nasce de novo e você que lute para dormir. Pois é. E este conto se passa neste período. São 4 noites dessa aura que deixa a narrativa como algo de sonho, realidade distorcida, uma ilusão, né? Como se fosse uma ilusão. Não é nem bem noite, nem dia, não é nem bem realidade, Sim, tá ali nem naquele sonho. limbo e que dá aquela atmosfera diferenciada. E essa atmosfera vai fazer com que este personagem narrador, que não tem nome, infelizmente, porque ele não se identificou, vá passear pelas ruas de São Petersburgo e se deparar, ao lado do rio Neva, com uma jovem chamada Nastenka. A jovem estava lá, chorando, perto do rio. E esse personagem narrador ficou um pouquinho com medo, né? É um rapaz, pelo que dá para entender da narrativa, ele é um rapaz Com 26 anos. Que ele tem um comportamento um tanto fechado, ou seja, ele não tem amigos, não tem relações com muitas pessoas, não sai. E quando ele encontra essa moça, a Nastenka, vendo ela chorando, ele fica com medo que ela se jogue no rio. E daí ele tenta se aproximar dela, ela foge. Ele encontra ela fugindo de outro homem que a segue e ele salva ela desse homem, manda o homem se catar e salva a menina, que é uma menina de 17 anos. E aí nós temos o desenvolvimento de uma narrativa em cima de uma narrativa, que eles vão narrando a vida deles, cada um à sua maneira, né? O narrador conta para ela um pouquinho da sua história, ela conta para ele a sua triste história, porque a história da Nastenka é algo bem interessante para a gente refletir sobre essa questão da donzela, da moça, da jovenzinha, pobre, não tão pobre, mas que tem uma carga familiar, porque ela é órfã, criada pela avó cega, com uma governanta surda, que trabalha na casa. E a avó, como é cega, para que a menina não saia, né, e ela não fique fazendo as coisas sem que a avó perceba, coloca um alfinete juntando as 2 saias. Ou seja, a menina fica presa na saia da avó o dia todo. Olha que coisa doida. Imagina você com 17 anos. Imagina você com 17 anos presa na saia da sua avó. Por muito menos, com 17 anos eu saí de Curitiba e fui fazer a minha vida, não é mesmo? Isso porque nem tinha um alfinetinho prendendo. Não. E aí a gente tem essa narrativa da Nastenka que deixa esse jovem não só muito tocado pela história dela, mas também apaixonado. Ele se encanta pela menina, ele se apaixona por ela. À medida que ela vai contando a história, ela vai falar também de um amor. Um rapaz, um inquilino na casa da sua avó, por quem ela se apaixonou. Pela narrativa dela, os dois se apaixonaram e combinaram, então, de 1 ano depois se encontrarem. Segundo a Nastenka, o rapaz
Já fez 1 ano, o rapaz já retornou para Petersburgo, só que não a procurou ainda. Gente, a parte em que ela diz que precisa contactá-lo e tudo mais, é tudo tão doido isso, mas a gente já vai falar um pouquinho mais adiante. Pois bem, vamos começar a falar de personagens e indiretamente falar de Dostô também. É uma obra bem agarrada no romantismo? É. Tem umas pitadinhas de realismo? Sim, já tem. Já tem. Porque o Dostô não dá muitas descrições de personagem pra gente, como a gente costuma ver em obras mais românticas, que a gente sabe como é que a pessoa é, até fisicamente, como é que são os ambientes, como é que é tudo, a gente não sabe. A gente sabe que eles estão numa rua, na beira do rio, tem um balcão, banco, tem alguma um banco coisa. ali que eles sentam, mas realmente não é alguma coisa que vai naquela narrativa romântica que a gente talvez esteja acostumado com o romantismo brasileiro. Exato. Então não é assim. Brasileiro, inglês. Sim. Chama o tempo todo ela de Nastenka. A gente sabe que é o diminutivo de Anastácia, mas já empregar o diminutivo já traz essa questão do afeto. É a Nastenka, não é a Anastácia. Anastácia é mais distante. É quando a gente está conhecendo alguém. Já chamar pelo diminutivo, a gente já pega uma afeição do narrador. E o próprio narrador, como você falou, não tem nome. Então fica meio difícil de a gente até criar uma proximidade, uma identificação, alguma coisa assim, com um cara avulso que tem mais relações na cidade dele com as ruas e com as casas do que com as pessoas. E a sua visão enquanto ele vai narrando os acontecimentos é bem de alguém sonhador mesmo. Então Totalmente. A gente tem uma visão muito sonhadora dessa história, inclusive da Nastenka. E a gente não pode esquecer que narrador a gente tem que ficar ali de olho, porque algumas características dele podem fazer com que a história tome um rumo um pouquinho diferente. E nesse caso a gente tem 2 narradores não confiáveis, porque o nosso protagonista aí, o nosso narrador principal, não tem nome e vai contando as coisas da viagem da cabeça dele. A Nastenka conta a história dela pra ele e a gente percebe que ela tá talvez criando um negócio maior, mais dramático do que deveria, para causar uma impressão nesse desconhecido. E ela é meio esquisita. No final da primeira noite, ela fala assim, tudo bem, a gente pode se encontrar amanhã para conversar com a condição de que você não se apaixone por mim. Que pretensão, não, mocinha? Assim, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por mim, mas aliás, você já está assim, ó, lambendo o chão que eu piso. Exatamente. Mas, e depois, na segunda noite, ela dá um supapo intelectual nele, falando, legal, a gente se encontrou ontem, a gente conversou um pouquinho, mas hoje o nosso encontro tem que ser um pouco mais inteligente. Oi? Sabe? Aí eles estabelecem a amizade dele, ela vive rindo da cara dele ou da história dele, vai saber. E conforme ele vai contando... Pois do que ela tá rindo, na verdade, né? Uhum. Porque pra ele, ela tá rindo do que ele está contando. Mas será que ela tá rindo do que ele tá contando ou ela tá ali jogando aquele charme? Até mesmo porque a Nastenka, ela tem um comportamento bem estranho. Em determinado momento, esse narrador vai se oferecer para entregar determinada carta, uma carta lá pro antigo inquilino da avó da Nastenka. E a Nastenka já tá com a carta pronta. Sim, ele... Gente, ela já tira ali, ó. Aí ele assim, eu acho que você devia escrever uma carta assim, assim, assado. O que você acha de escrever isso, aquilo? E ela tá com a carta na mão. Como assim? Sabe aquele negócio do segredo do relacionamento? Se a mulher conduzindo as coisas e dando as deixas pro homem chegar sozinho às conclusões que a mulher quer. É exatamente isso que acontece aqui. Mas isso também, nesse caso, a Nastenka já abusou um pouquinho da sua condição. Não, ela abusou um pouquinho porque um monte. O cara é trouxa. Achei interessante na segunda noite que conforme ele vai contando a história dele, embelezando e fazendo parábolas e contando historinhas, ela E ele fala de uma maneira muito distrai. poética, né? Pra poder impressionar ela. Ela fala assim, você conta a tua história muito bem, você pode contar pior um pouco. Pra mim não ficar tão feia assim. Porque, né, parece que você tá lendo um livro, você não tá contando uma história. Dá outro supapo intelectual nele. Para de tentar me engambelar. Não tente me impressionar. A relação dela com esse hóspede novo é estranha. E a gente tem Mas daí várias referências de
de ópera, de livros, de coisa, tem várias mini citações assim no meio do caminho. E é estranha também por o modo como ela conta, ou melhor, o modo como o nosso narrador conta pra gente, a forma que ela contou pra ele. Ainda tem isso. Ela tá contando algo muito, muito drástico, muito dramático, muito forte, mas aí a gente pensa assim, ué, ela tá deixando coisa de fora. Ou o nosso narrador não ouviu tudo o que ela tinha pra dizer, porque ele estava encantado, a noite estava bonita, ele é um sonhador. Na terceira noite, o nosso narrador abre assim: hoje o dia esteve triste, chuvoso, sem luz, como a minha futura velhice. Eu achei essa entrada sensacional desse capítulo. Mas ele tá tentando fazer com a gente a mesma coisa que ele estava tentando fazer com a Nastinka. E é interessante a gente perceber como esse conto é organizado. Ele é organizado pelas 3 noites e a conclusão, né? A 4ª noite e tal. E a gente fica nessa, acompanhando cada noite e sabendo que em que noite você está. Né? Diz ele que na terceira noite ele caiu a ficha, para quem usou telefone com ficha, caiu a ficha de que ele estava realmente apaixonado pela Nastinka. Conversa vai, conversa vem, ela, espertíssima, já que não houve aí uma declaração, tinha uma combinação dele não se apaixonar, não é mesmo? Combinação, pelo menos por parte dela. E ela vem dizer na cara dele que ela tá feliz por ele não ter se apaixonado por ela e que ela ama ele por isso. Momento de reflexão. O retorno, algumas linhas para frente dele, de Fossa, é o seguinte: quando estamos infelizes, sentimos com maior violência a infelicidade dos outros. O sentimento não se destrói, concentra-se. Não é que ele vai pra fossa, ele vai pra fossa mergulhando de cabeça, ele vai gostoso. Assim, ele pega uma pedra, coloca no Amarra no pé e se joga na fossa, gente. Se joga, assim, e se joga com gosto, que chega a dar ranço. Porque a narrativa o narrador, ele apresenta ele apresenta a história de um modo muito, sempre dramático. No começo ele tá feliz, ele vê passarinho, ele cumprimenta as pessoas na rua, né, com aquele, não de modo expansivo como nós brasileiros, mas daquele modo simples, só aquela olhadinha, mexidinha, leve de cabeça. Quase tirando o chapéu pra cumprimentar assim, outra pessoa. A mão tá levantando pra tirar o chapéu, mas não chega à metade do rosto. Então fica aquela coisa assim, opa. Consideremos se Curitiba não foi fundada pelo pessoal de São Petersburgo, hein? Pois é, Curitiba já é chamada de a Rússia brasileira, vai saber, não é mesmo? Fica aí a dica. Para as pessoas de Curitiba, aquele nosso abraço, a gente adora essa cidade. Na quarta noite, o nosso protagonista continua consolando a Nastinka, que tá se rasgando, em vez de sair de casa, fazer alguma coisa, não é mesmo? Aquele problema de falta de comunicação típico do século XIX, típico da história do mundo, mas que a gente vê mais. Né? Um bom romance ele se faz com falta de comunicação, uma boa novela se faz com falta de comunicação. Exato. Relações ruins, na verdade, se fazem com falta de comunicação. E daí a gente tem essa história. Depois disso, eu acho que eu já entreguei para você, ouvinte. Mas, depois desse drama, dessa consolação, o nosso autor tem uma atitude que vai ficar para a segunda parte aqui do episódio. A gente tem que fazer um drama, né? Ele já entrou na onda do narrador dramático. Se identificou extremamente com o narrador deste conto. Então, falando em conto, a gente disse que ia falar um pouquinho mais da escrita do Dostô. Além desse caminhão cheio de drama até a boca e de emoções e negócio bem, bem romântico, isso costurado com essas pontas de realismo, lendo o conto, a novela, até um certo ponto, eu achei que o Dostoiévski ia pegar como referência para o Noites Brancas um outro conto russo tradicional chamado Pobre Lisa, do Nikolai Karamzin. Esse conto foi escrito em 1792. E está naquela coletânea de contos russos. Antologia do Conto Russo. Antologia do Conto Russo, exatamente. Da editora 34. Link na descrição do episódio, link do que? Da Amazon. Tanto da Antologia do Conto Russo quanto do Noites Brancas. Pois bem, esse conto já era muito famoso, tinha até um movimento turístico já na Rússia para visitar o lugar onde a Lisa teria se afogado. Como assim a Lisa se afogou? Ou seja, alguém está contando já o conto, não é mesmo? Eu tô adiantando o Pobre Lisa. Mas assim, lembrando que isso é uma referência que a gente lembrou quando a gente leu Noites Brancas. Assim, parece uma referência que o autor tem
para esse conto do Noites Brancas. É, até um momento ali, pelo menos um terço de Noites Brancas, eu achei que ia por esse caminho. Como é que anda o pobre Lisa? A Lisa morava em uma casinha pobre junto com a mãe, e a mãe sonhava com um casamento legal para a filha. Aí ela conhece um mocinho bem educado, bonito, gatão lá, se apaixona. Eles vão pra beira do laguinho, ficam conversando, fazendo juras de amor. E ele diz que vai se casar com ela. Lá pelas tantas, ele fala pra ela que ele tem que ir pra guerra, mas que ele vai voltar pra se casar. Só que depois de um tempo, ela vai pra cidade e acaba encontrando o camaradinha vivendo sua vida louca, feliz e contente, no alto do seu dinheirinho. Aí ela chega pra ele e diz assim, ué, você estava na guerra, voltou e não me contou nada? Não veio me procurar, seu cachorro? Pois é. E aí ele fala que não quer saber dela e ela se mata. Basicamente, esse é o conto... Esse é o pobre Lisa, É o em pobre resumo. Lisa. Então, tudo isso com muita frustração, com muita dor, com muito sentimento, o que nos dá outro gancho. Finalzinho do século XVIII é a mesma época que saem os sofrimentos do jovem Werther, que também é uma história de um cara sonhador, também é um sujeito viajão. Pode, de repente, ter sido Werther uma referência para o Dostô? Pode, em alguns pontos. Tudo isso é a base, é a fundação do romantismo europeu. Então... Pelo menos o que a gente tem de estudos a respeito do romantismo europeu até o momento é o jovem Werther. E eu lendo o Noites Brancas, eu falei, eu acho que eu já sei onde é que esse plot vai dar. E eu tomei uma rasteira do Dostô e fiquei muito feliz. Ele disse pra você, não. Não, dessa vez não. Not today. Então, eu acho que pra primeira parte do episódio, tá ok? Tá ótimo. Vamos para a segunda parte já, porque a gente não tá pra perder tempo aqui. E tem gente que quer Doritos. Então... Então, a partir desse momento, os spoilers que a gente soltar aqui serão os Doritos que você vai comendo e vai querendo saber mais da história e querendo pegar a história e ler. Entende? É isso. Depois do último episódio, a gente recebeu algumas piadas a respeito do Doritos, que o Glenn fez uma brincadeira. Se você não ouviu o último episódio, vai lá. 2001, Odisseia no Espaço. Tá bonitão. 55 minutos de tagarelice. Mas a gente vai usar então essa piada do Doritos para dizer o seguinte. A gente vai contar agora o final do conto Noites Brancas, que é o seguinte. A Nastchenka tá lá, na última noite, chorando, reclamando, renando da vida, porque o tal do inquilino, o tal do amor de sua vida, não respondeu a sua carta, não foi visitá-la, não a procurou, e ela está inconsolável. E, ao mesmo tempo, o nosso narrador se apresenta como aquele apaixonado a seus pés. E ela resolve, então, já que você está apaixonado por mim... Gente, isso acontece numa noite. Já que você está apaixonado por mim, então eu posso amá-lo. Seu amor é tão grande que dá pra nós dois aquele papo chato de o seu amor dá pra um casal. Não façam isso, gente. Não façam. Ela vem com um negócio assim, por enquanto eu te amo como amigo, mas isso pode virar um romance se transformando. Depois. E daí ela fica lá, ela dá aquela esperança gigantesca pra esse narrador sonhador. Eles já estão combinando de morar juntos. Ele assim, vem morar comigo e com minha avó. Ela já tá combinando de apresentá-lo para a avó e não sei o quê. Até que a mão dela começa a tremer, ficar fria. E o que ele percebe? Que ela tá olhando pra alguém. Alguém vem chegando pela rua. Alguém vem chegando perto. E de repente esse alguém chama pelo nome da Nastchenka. Nastchenka, é você? E daí pronto, acabou o romance do narrador. Por quê? Era o tal do inquilino que estava chamando pela Nastchenka. A cena que ela quase joga o narrador de lado. Quase joga no rio. Quase joga no rio Neva e se atira nos braços do jovem mancebo que vem andando. Nossa, que vontade de jogar Nastchenka no rio. Eu assim, que filha de uma boa neta de uma avó cega prendida pelo alfinete. E é isso que acontece. O tal do inquilino aparece, diz que voltou, diz que, né, faz aquela cena toda. Aí ela volta pro narrador e diz assim, veja, ele voltou e não sei o quê. E daí o nosso narrador fica com aquela cara de, né, enfim. E volta pra sua casa, fica entristecido. No outro dia, de tão triste que ele tá... Deve ter tomado
8 litros de vodka pra dormir. Pois é. No outro dia, até a governanta, que não dava muita bola pro narrador, diz pra ele assim, olha, não sei se você percebeu, eu limpei ali uma teia de aranha que você reclamava que tinha. Que ele começa o conto dizendo que tinha uma teia de aranha e que ele falou pra governanta dele que, olha, tem que limpar essa teia de aranha, faz favor. E ela nunca limpava. E daí, nesse dia, no dia seguinte ao drama amoroso do narrador, a governanta diz, olha, eu limpei a teia de aranha pra você ficar mais felizinho, tá muito triste, tá muito chato. Mas ele não vê mais beleza, mais cor, mais luz. E ele começa a perceber um monte de teia de aranha pela casa. A vida dele... Ele começa a reparar a velhice da governanta, que ele sabia que era velha, mas não que era tão velha. Nossa, como tá acabada. Aquela... Gente, é impressionante. Aí ele recebe uma carta da Nastchenka. Ainda tem isso. Como se ele não tivesse desgraçado. Sim, depois de levar um chute na boca como aquele. Do cara aparecer no momento exato que ela aceita ficar com ele. Ainda tem a carta da Nastchenka no dia seguinte, dizendo que ela vai se casar com aquele inquilino, o inquilino eterno do seu coração. Não só se casar, ela vai se casar em uma semana. Sim, porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido o negócio. Ela tá convidando ele pro casamento. Ela quer continuar amando ele como amigo. E ela quer que ele e o noivo já sejam amigos para a vida inteira. Não, e que o narrador não a esqueça. Que gente doida é essa? Que falta de respeito, Nastchenka. Não brinque com o coração dos outros. Mas é isso que a gente tem no final do conto. E essa parte é aquele negócio que a gente fica assim, quê? Oi? Como assim? Porque tudo vai indicando que ela vai ficar com ele. A não ser as frases que o próprio Dostô vai deixando, né? O narrador vai deixando no meio do caminho do conto. E que se a gente não lê com atenção, a gente passa daquilo ali e vai acreditando que no final, vai ter um... Mas se a gente perceber determinados trechos, determinadas frases, como essa que o Glênio leu agora há pouco, aí a gente vai percebendo que realmente essa aventura amorosa do narrador vai ser um desastre. E, gente, é recomendadíssimo, tá? Eu li o Memórias do Subsolo do Dostoiévski e é outra pegada, é outro tipo de narrativa, é até uma narrativa mais dura, mais pesada. Porque é pós-prisão, né? Exatamente, era isso que eu queria comentar. Que é pós-prisão do Dostoiévski e muda muito o modo como ele constrói as suas narrativas, as suas histórias. É outro texto. Esse Noites Brancas, se a gente começa pelo Dostô realista, a gente nem parece Dostô. Aí eu chamando de Dostô. Tá íntima. Enfim, é diferente e isso acho que vale pontuar porque é alguma coisa assim impressionante. Outra coisa que eu queria pontuar aqui é a adaptação para o cinema, que foi em 1957, de Noites Brancas, e que parece que fez muito sucesso, teve premiação, e também para a TV Globo, para a Rede Globo. Plim, plim. Que teve uma adaptação em 1973. Então também teve aí nosso papel brasileiro em adaptação de Noites Brancas. Nesse drama amoroso, triste. E eu fico imaginando isso uma montagem atual para teatro. Deve ficar muito, muito interessante. Você, ouvinte, dramaturgo que escuta a Rádio Caractere, fica aí a dica. Se é que já não tenha por aí já essas apresentações e a gente não sabe, né? Porque estamos em um momento de pandemia, a gente também não está saindo, não está vendo nada, não está tendo desenvolvimento de peças, apresentações, enfim. Encerrando aqui a minha participação, deixo um amplexo literário para você. Convido você, ouvinte, a visitar o nosso site, caracterebooks.com.br. Se você tiver interesse em apoiar o nosso trabalho, nossas futuras ações, nós já estamos elaborando material específico para apoiadores. Se você está no Brasil, pode apoiar financeiramente o nosso trabalho pelo Apoia-se. Se você está fora do Brasil, a gente tem uma conta no Patreon, e tem os links aqui embaixo também. Não tem várias camadas de apoio, tá? Tanto em um quanto em outro tem uma camada só de apoio. Até mesmo porque é importante esclarecer que a equipe da Rádio Caractere e da Caractere Books somos eu e o Glênio. Então não... Somos duas pessoinhas. Então não dá para fazer muitas camadas, muitas coisas, mas a gente já está preparando conteúdo para apoiadores, específico para apoiadores. Então, se você tem interesse em nos apoiar, gosta do nosso trabalho, gosta do trabalho que a gente desenvolve aqui, fica aí o convite e os links na descrição. E assim eu deixo mais um amplexo para você e até semana que vem.
É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Qualquer coisa, entre em contato conosco. E fica o recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.